Bom dia, turma! Hoje é sexta-feira, dia 15 de outubro de 2021. E em língua portuguesa, nós iremos fazer a leitura 2. Ontem fizemos a leitura 1, que é carta, e a interpretação do texto. Hoje nós iremos fazer a leitura 2, carta pessoal. Essa é a carta que iremos ler. O título do texto, o título da carta é Cara Senhora Leroy. Aqui nós temos algumas imagens, né, que vai nos ajudar a compreender o texto, a carta. E mais uma vez, durante o texto, vocês vão perceber algumas palavras escritas com outra cor, com a cor verde. São palavras destacadas. O significado dessas palavras estão aqui. Então, a dica é fazer a leitura do texto da carta, fazer a leitura posterior do significado das palavras, depois fazer uma segunda leitura da carta, já sabendo o significado de cada uma dessas palavrinhas. Vai ajudar vocês a entender melhor a carta, o texto. E aqui nós temos uma legenda de onde esse texto foi retirado. Vamos à leitura? Cara senhora Leroy, os vizinhos se queixam mesmo dos meus uivos? É difícil imaginar. Primeiro porque não uivo tanto assim. A senhora esteve fora naquelas noites, então não tem como saber. Mas acredite, fui bastante moderado. Segundo, não devemos nos esquecer de que são eles que vivem me acordando no meio da tarde com aquele aspirador barulhento. Costumo dizer que todos temos de aprender a conviver em harmonia. Minha vida aqui continua um pesadelo. A senhora não acredita nas coisas que acontecem na lanchonete. Sinceramente, seu Sam. PS. Não quero deixá-la alarmada, mas a ideia de uma fuga passou-me pela cabeça. O texto Cara Senhora Leroy está na página 116. E na página 117, nós vamos saber um pouquinho sobre o autor do texto e iniciar nossa atividade de compreensão de texto. Aqui, o número 1 é uma atividade oral e escrita também. Vocês vão falar, conversar em casa, né, sobre essas questões e utilizar esses espaços aqui para escrever a resposta de vocês. Então, logo no número 1, pede para observar a cena da página anterior. Então, essa é a cena que nós temos que observar. Depois, responda. Descreva a cena. Vocês vão descrever a cena, isso quer dizer, vocês vão contar e escrever o que vocês estão vendo nessa cena aqui, de maneira bem simplificada. Usem esse espaço aqui. Letra B. Qual personagem da cena é o Sam? E o que ele está fazendo? Então, aqui nessa cena, quem vocês acham que é o Sam? Lembrando que Sam foi quem escreveu essa carta para a senhora Leroy, entendeu? Então, quem é o Sam aqui e o que é que o Sam está fazendo? Respondam também utilizando esse espaço. Na letra C, vejam os objetos que estão sobre a mesa. São esses dois objetos aqui e que vocês podem observar aqui, que eles estão sobre a mesa. Que objetos são esses? O que eles revelam em relação ao que o Sam diz na carta? Porque, olha só, Sam, ele fala algumas coisas, né, sobre os vizinhos dele, mas ele também fala sobre esse ambiente onde ele está. Ele dá dica que ambiente é esse. Então, esses objetos, né, confirmam o que Sam está falando aqui, sobre onde ele está, o ambiente em que ele está escrevendo esta carta. Então, vocês vão ver, então, vocês vão dizer o que é que esses
objetos afirmam sobre o local onde o Sam está. E a letra D? Após a leitura da imagem, vocês concordam com a queixa de Sam em relação ao tratamento que ele recebe? E eu quero que vocês justifiquem, nesse espaço aqui embaixo, a resposta. Quer dizer, Sam, ele faz uma reclamação aqui, tá certo? Será que o Sam, ele tá correto em fazer as reclamações dele? Vocês concordam, né, com a opinião de Sam em relação ao que ele está se queixando, ao que ele está reclamando? Se vocês concordam, coloquem aqui a resposta de vocês. Número 2. Qual motivo teria levado Sam a escrever essa carta para a senhora Leroy? Então, olha só, gente, para isso, a gente tem que ler mais de uma vez, compreender que esse aqui é um texto fictício, quer dizer, um texto imaginário. Então, deixem também a imaginação de vocês correr livre. Por que vocês acham que Sam escreveu esta carta para a senhora Leroy? Então, pensem direitinho e coloquem a resposta de vocês aqui no número 2. Na página 118, nós temos o número 3. Sam apresenta duas justificativas para a reclamação dos vizinhos sobre os seus uivos. Então, volta lá no texto e vê as duas justificativas que o Sam dá. E escreva de forma resumida essas duas justificativas. Então, olha só. Sam aqui está falando, não é isso? Ele diz por que os vizinhos estão reclamando. Então, vocês vão ler e vocês vão escrever essas justificativas aqui nesse espaço, porém que de forma resumida, com poucas palavras. Número 4. Na carta, Sam se queixa do tratamento que vem recebendo. Então, ele reclama, não é isso? Copie a frase que expressa essa insatisfação. Então, vocês vão voltar aqui no texto e qual é a parte em que Sam está reclamando, dizendo o quanto ele está insatisfeito com o tratamento que ele está recebendo. Então, achem essa parte aqui e copiem aqui no número 4. Número 5. Lanchonete é uma palavra geralmente empregada para designar um local para as refeições rápidas, né? Para lanches. Pelo que você pode observar na imagem, Sam empregou a palavra correta para se referir ao lugar onde ele está. Quer dizer, ele disse lanchonete. Olha direitinho aqui. Será que isso aqui está parecendo a lanchonete? Se vocês acham que sim, coloquem sim. Mas se vocês observarem aqui que os elementos parecem mais com restaurante, aí vocês colocam a resposta aqui. Número 6. Releia o trecho a seguir e responda as questões. Então, o trecho a seguir é esse aqui, olha, que está na partezinha amarela. Não devemos nos esquecer que são eles que vivem me acordando. Olha só. Letra A. A quem Sam se refere quando ele escreve eles? Ele está se referindo, né, a outras pessoas. Quem são essas outras pessoas? Coloca aqui a resposta. Letra B. Sam parece culpar essas pessoas por ele ter uivado. Que motivo ele aponta? Então, lá vocês vão entender que Sam uivou, né? Ele estava uivando, mas ele teve um motivo para uivar. Qual é o motivo que Sam dá lá no texto para estar uivando? Achem lá no texto e escrevam aqui. Então, por que Sam usou as letras maiúsculas eles? Olha só, ele escreve eles lá na carta dele com letras maiúsculas. Todas as letras da palavra estão maiúsculas. Então, a gente já viu o motivo da gente utilizar palavras todas escritas com letras maiúsculas. Não é isso? Então, relembra o que a gente já estudou sobre isso e coloca a resposta aqui. Número 7. Releia a observação que Sam faz no final da carta. PS. Não quero deixá-la alarmada,
mas a ideia de uma fuga passou-me pela cabeça. Então, continuação aqui na página 119. PS significa postscriptum, isto é, o que foi escrito depois. É usado para acrescentar alguma coisa que se tem esquecido de dizer no corpo do texto, ou para destacar algo e chamar a atenção do leitor. Então, letra A. Em sua opinião, por que Sam escreveu PS? Será que ele quis destacar alguma coisa? Ou ele quis chamar a atenção da senhora Leroy para o que ele estava pensando? Vê lá e escreve aqui. Letra B. Identifique na imagem algo que confirme a ideia de fuga de Sam. Então, vamos lá. Olha aqui a imagem. Olha só. Será que tem alguma coisa aqui nessa imagem, né? Que confirme que ele estava pensando em fugir? Escreve aqui a resposta do que é. E letra C. Analisando a imagem e a palavra destacada no texto, passou-me. Então, olha aqui, olha. Essa palavra está destacada, está escrita mais escura. Passou-me. Você acha que a intenção de Sam é realmente fugir? Será que ele realmente quer fugir? Ou ele quis apenas alarmar a senhora Leroy, deixar ela preocupada? Então, responda aqui a opinião de vocês. Ainda na página 119, nós vamos comparar as cartas. Então, olha só, vai ser uma construção de textos. Aqui nós temos o número 1. As comunicações escritas geralmente têm alguns dados em comum. Quais são os dados aqui? Olha só. A data da correspondência da carta foi 6 de outubro. A carta de Sam para a senhora Leroy, não é isso? Saudação inicial, ele falou, cara, senhora Leroy. O corpo do texto, que é toda essa parte. A despedida e a assinatura. E no final ele colocou até um lembrete. Vamos aqui para a página 120. Na carta ao lobo, na página 112, localize o que se pede. Então, vocês vão lá no texto do lobo e vão localizar a saudação e o destinatário. Quer dizer, quem vai receber. Essa está na página 112. Então, a saudação, vocês vão procurar aqui a saudação inicial. E quem é o destinatário? Quem vai receber essa carta? E a despedida ao lobo. Como foi a despedida aqui, olha, no finalzinho? Como foi a despedida ao lobo? Então, vocês vão escrever aqui. Veja que tem um espaço suficiente para isso. Letra B. Em qual das duas cartas a saudação e o destinatário revelam mais intimidade? Justifique por quê. Então, qual desses dois textos, nessa saudação? Aqui nós temos, olha só, na carta de cara senhora Leroy, nós temos assim, cara senhora Leroy. Porém, na do lobo tem prezado senhor lobo. Então, qual dessas duas saudações, essa ou essa, demonstra mais intimidade, afetividade, quer dizer, mais carinho? Qual das duas? Justifique. Então, aqui vocês vão colocar a resposta. Número 2. Vamos continuar comparando as duas cartas, não é isso? A carta aqui, cara senhora Leroy, e a carta senhor Lobo. São essas duas cartas que nós estamos comparando. Então, olha só. Leia as frases e expressões abaixo. Então, aqui nós temos expressa um sentimento. E aqui nós temos uma tabelinha onde a gente vai colocar essas frases. Cada frase dessa vai ser colocada em uma dessas colunas. Primeira coluna, nós temos a carta do senhor Lobo. A segunda coluna, a carta à cara senhora Leroy. Então,
qual é que expressa um sentimento? A carta ao Sr. Lobo ou a Sra. Leroy? Faz uma comunicação formal. Em qual dos dois? O Sr. Lobo ou a Sra. Leroy? E cada item desse, olha, cada bolinha dessa, é uma característica que vocês ou vão colocar aqui ou vão colocar aqui. E depois, na letra B, vocês vão dizer qual é a característica comum nas duas cartas. Porque vai haver a característica que está igual tanto na carta do Sr. Lobo quanto na carta a Sra. Leroy. Então, vocês aqui, vocês vão colocar.